Fala, berrecas, tudo bem? Hoje vamos aqui bater um papo fantástico, seguindo o nosso podcast aqui. Eu, Luciano Moreno, vulgo Luciano Perreca. Ao meu lado, Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca. E aí, do outro lado... representando a Díade. Eu estou aqui, Pedro Quaresma. Muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo pela gente. E eu passo aqui a palavra para Ila Linares, que é a nossa convidada de hoje. Vai falar um pouco com a gente sobre a adolescência e sobre os aspectos negligenciados e esquecidos dessa fase da vida tão importante na formação de todo mundo, né? Ila, quem é você na fila do pão? Lembrando que a Ila também estará fazendo um trabalho com a Díade também, um curso fantástico que vocês não podem perder. Legal, turma. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ila Linares, sou analista do comportamento, terapeuta de crianças, adolescentes, adultos, doutora em saúde mental e estou ajudando, né, na organização, na coordenação desse curso, que já já a gente fala para vocês também, tá bom? Bacana. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Ila. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto fantástico, que é a adolescência. Ao meu ver, mais um teminha tabu, tão questionado aí pela sociedade. Pedro, você tem algum comentário? Eu queria comentar uma coisa. Eu queria compartilhar com vocês uma história que li num livro chamado Povo Brasileiro, de um escritor chamado Darcy Ribeiro, antropólogo, historiador, né? Um cara assim, que se destacou em termos de ciências humanas aqui no Brasil, inclusive deu nome para a UNB. A UNB se chama Campus Darcy Ribeiro. Ele conta uma história nesse livro dele sobre a interação dos portugueses com os indígenas, né, que estavam aqui na América. E ele diz que os portugueses se alocaram mais no litoral do país, e os indígenas, por conta disso, aqui na Serra do Mar, subiram e ficaram lá mais no lugar onde hoje é São Paulo, né, Vale do Ribeira, né, o Vale do... lá em cima, qual é o outro vale? Lá para o São José dos Campos. Bom, os outros vales todos. Ali eles ficaram na parte de cima, tá? E de tempos em tempos, os indígenas entravam em contato com os portugueses, né? O que acontecia? Então, nas tribos, rolava lá uma ideia, né? Um mito de que os portugueses eram pessoas que carregavam demônios e que traziam algumas coisas muito ruins, que quando em contato com os indígenas, traziam mortes, peste, os indígenas morriam e tal. E aí o Darcy Ribeiro dá muita ênfase nessa história aos adolescentes, porque de tempos em tempos um grupo de adolescentes quebrava as regras de que não era permitido descer a serra, descia até o litoral, tinha contato com os portugueses, pegava a gripe, voltava e contaminava uma aldeia toda, muitas pessoas morriam, e aí esse mito se fortalecia. Esse mito se fortalecia justamente porque os adolescentes têm muito essa característica, né, de quebrar regras, de começar a formar a própria individualidade com base em testar novas possibilidades de contato com a realidade. E acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essas questões, né, Ila? Você trabalha com adolescentes no consultório e eu queria entender um pouco mais assim, quais são esses aspectos da adolescência que são negligenciados ou esquecidos pelos pais ou pelos profissionais de saúde que atendem essas pessoas. Você pode comentar um pouquinho para a gente? Com certeza, Pedro. E é interessante, né, essa história que você trouxe do Darcy. Eu também tenho uma história que está no livro O Cérebro do Adolescente, que é até um livro que eu recomendo, né, para terapeutas de adolescentes, pais. Claro, é um best-seller, mas que tem informações interessantes e acho que ele complementa um pouco do que você trouxe na tua história, né, que é o seguinte, ele relata no livro que, mesmo né, em tribos indígenas, durante a adolescência,
por mais que o adolescente se desgarrasse um pouco dos pais, né, que é um processo natural de formação da própria personalidade, os outros adultos da tribo, de alguma maneira, né, tinham a responsabilidade, o papel, né, de dar suporte para esses adolescentes, para que eles não se colocassem em perigo, né, para que tentasse garantir, de uma certa forma, a sobrevivência até do próprio adolescente, né? E o que o autor questiona nesse livro, Pedro, é o seguinte: quem são os adultos de referência dos nossos adolescentes atualmente? Né? Quem são esses adultos de hoje em dia, uma vez que cada um vive num apartamento, isolado, ainda mais durante a quarentena? Muitas vezes, nós, terapeutas, somos o adulto de referência daquele adolescente, né? Nesse processo todo de separação, né? De diferenciação dos próprios pais e formação de uma própria identidade. Então, eu acho que essa história se complementa à sua, né? Porque fica o questionamento de como que a gente está cuidando dessa turma. E até respondendo a tua pergunta, né, quais são os aspectos negligenciados durante a adolescência? Eu acho que a própria adolescência é negligenciada. Se a gente for parar para buscar pesquisas, livros, cursos, né, mesmo a formação do terapeuta, que seja exclusivamente voltada para o atendimento do adolescente, isso tudo ainda é muito negligenciado, tudo muito recente na história, né, nossa da ciência. Quase não tem. Exato. Quase não tem. Geralmente os cursos são cursos de terapia infantil que também englobam a terapia do adolescente. Perfeito. Né? E mesmo terapeutas que já atendem adultos, achando que adolescentes são adultos um pouquinho mais jovens, e que o manejo, as estratégias, né, o repertório para atendimento de adolescentes é o mesmo de atendimento para adultos, e não é. Assim como não é o mesmo para atender crianças. Então, eu acho que a adolescência em si já é um aspecto negligenciado, né? Não só pelos pais, mas pela nossa própria comunidade, né? E acho que esse papo aqui com vocês me deixa muito contente. Por quê? Porque é uma tentativa da gente voltar a lupa para essa faixa etária, né? Tão importante, que todos nós passamos, a gente pode não lembrar, ou fingir que não lembra, né? Mas todos já passamos. E o curioso é que se a gente for olhar até nas definições de adolescência, nos critérios etários, nem isso está totalmente estabelecido. Então, a OMS defende que a adolescência é dos 10 aos 19 anos, o ECA é dos 12 aos 18, a ONU é dos 15 aos 24. Então, até a própria fase do que é a adolescência ainda é indefinida. Né? Por isso que eu entendo que a própria adolescência, ela é negligenciada. Não sei se vocês concordam com isso, meninos. Eu concordo, e eu tenho um comentário para fazer, que é no seguinte: é um desafio, inclusive na clínica, não assumir o papel de figura de autoridade na vida desse adolescente quando você está atendendo, principalmente porque às vezes o pai e a mãe ficam fazendo pressão para você falar algo, para participarem do processo. Aí você tem que deixar claro que o processo é para o adolescente, não é necessariamente para o pai e para a mãe, que eles vão fazer parte, mas não são o foco da intervenção, né? E é muito complicado, eu vejo isso com muita dificuldade do adolescente se abrir conosco, ter essa confiança. E vocês falaram, né, como, né, muito bem definida essa questão da idade na adolescência, e tem adultos que são eternos adolescentes, né? Nós sabemos disso também. Com certeza, Lucas, com certeza. E tem especificidades, né, gente, dessa faixa etária, que por mais que nós, profissionais da saúde, saibamos, acho que falta o diálogo também com as famílias, né? Então, nessa faixa etária, seja lá qual for, né, mas na adolescência, em linhas gerais, existe um aumento, né, pelo desejo do quê? De gratificação, por busca de sentir sensações mais intensas, né? Consequentemente, uma exposição maior a risco, a impulsividade. E tudo isso acontece até do ponto de vista neurobiológico. Mas se os pais não estão cientes disso, como que eles vão entender aquele indivíduo ali? Né? Quem era meu filho, agora ele se tornou o quê? Né? Quem é essa criaturinha? Eu preciso entender o que ele está passando também sobre o aspecto biológico, social, né, cultural. As coisas mudam. E a gente precisa ir acompanhando tudo isso para poder se manter numa relação que seja saudável, que seja produtiva, construtiva com esse filho, né? Luciano? Eu acho bacana válido falar. Você falou da questão, os processos químicos, né, que o adolescente ele vai sofrer ali no seu processo de transição da infância para a vida adulta. Isso sempre altera a questão comportamental dos adolescentes. Eu vejo diariamente, assim, dentro do contexto clínico,
o quanto isso influencia e o quanto, se não dermos a devida atenção, se não dermos a devida orientação, isso pode se tornar um problema. Eu acho que é válido a gente falar um pouco agora sobre essa questão, porque por que os adolescentes eventualmente são tratados com esses exagerados problemáticos? A gente sabe, acabei de falar sobre a questão química, né, sobre esse processo químico que vai gerar N alterações. Temos aí as meninas ainda mais, ainda tem a questão da tensão pré-menstrual, que vai seguir o resto da vida, mas que nesse momento também dá um boom ainda maior nessa questão química. E aí, como é que a gente trata essa questão problemática que a sociedade traz com tanto exagero, por assim dizer? É uma boa colocação, né, Luciano? Porque acho que a resposta ela é super complexa e nem um pouco diretiva, né? Mas exige aí de todos nós um exercício de reflexão mesmo, né? De como olhar mais para esse adolescente. E como boa analista do comportamento, não dá para a gente ignorar os 3 níveis de seleção, né? A gente precisa olhar para os 3 níveis de seleção, como eles são entrelaçados e como isso está se mostrando, né, no comportamento público e privado daquele adolescente. Então, eu entendo que compreender o que está se passando, né, não só na esfera biológica, mas do ambiente que esse indivíduo vive, né, do momento histórico que esse indivíduo vive, são pilares fundamentais para que possamos não negligenciar, né, o que esse indivíduo está passando. E acho que um outro ponto, que eu sinto muito isso na prática clínica, né, não sei se vocês concordam comigo, que é o seguinte, sem querer, e não digo só os pais, nós mesmos, terapeutas, temos que tomar cuidado com a invalidação nossa para com o adolescente, do que ele está passando, do que ele está trazendo. Esse equilíbrio entre validar, acolher e, ao mesmo tempo, exigir no sentido de, né, mostrar que ele pode mais, vamos lá, temos um próximo passo. Então, esse equilíbrio ele é muito difícil, né? Não só na adolescência, na criação de um ser humano, de uma maneira geral, mas na adolescência mais ainda, porque eu sinto que, até por essa intensidade que eles trazem as coisas, até por conta de processos biológicos, como você colocou, Luciano, né? Os hormônios, a flor da pele, tudo é muito intenso, tudo é muito forte, né? A gente tende, com a nossa sabedoria, entre aspas, né, de adulto, a achar tudo muito simples, tudo muito corriqueiro, tudo muito bobo, e, consequentemente, a gente invalida o que ele está trazendo, e a gente deixa de ajudá-lo, de acessá-lo, né, de dar escuta para esse adolescente. Então, acho que falei demais, né? Não chega a uma resposta específica, mas eu acho que todos esses elementos eles precisam ser considerados para que a gente não negligencie a demanda desse indivíduo que está em formação, né? Interessante, porque boa parte das agências externas à vida familiar do adolescente vão no sentido de dar regras sobre como ele deve se comportar. Né? Então, são agências e escola, você tem que fazer assim, assim, assado, você segue essas regras, você faz assim. Quando vai para um curso de inglês, a mesma coisa, outro grupo. Então, a terapia precisa, necessariamente, eu como terapeuta de adolescentes também, né, falo de um lugar de quem atende adolescentes há 15 anos. Mas, nunca dá certo quando você tenta colocar regra na história, quando você tenta dizer como ele deve fazer. Né? E geralmente dá certo quando você senta ao lado dele e, a partir de sentar ao lado dele, olha da perspectiva dele o que está acontecendo e começa a tentar entender, começa a tentar reformular algumas questões, começa a convidar ele a pensar com você sobre algumas outras possibilidades, né? Em especial quando você atende com adolescentes que se expõem a riscos, né, ou fazem uso abusivo de drogas, ou então tem alguma desregulação importante no sono, e isso esconde uma esquiva de alguma outra questão na vida. Então, assim, tem uma série de coisas que se você aborda diretamente e diz como deve ser feito, não funciona. Em geral, o adolescente perde o interesse na terapia. Né? Se você faz de outro jeito, ele se aproxima. E eu queria te perguntar um pouco, Willa, porque a respeito da questão do sono mesmo. Eu sei que você é especialista em sono, você gosta muito desse tema, e uma característica importante, e eu diria assim que é intercultural, deve acontecer no mundo inteiro. Há alterações importantes no sono dos adolescentes,
inclusive em relação ao ciclo circadiano, e eu queria ouvir um pouco você a esse respeito. Veja, esse é só um exemplo, né, gente? Estou aqui, enfim, puxando a sardinha para o meu lado, né, porque eu tenho especialidade em sono, mas a gente poderia falar de outros temas que também têm suas especificidades durante essa fase da vida, né? Mas contando um pouquinho do sono, por exemplo, a gente lê na literatura que os cientistas da área colocam que na adolescência muitas vezes a gente observa o que é chamado de tempestade perfeita, né? O que é tempestade perfeita? É a somatória de alguns componentes, né, biológicos e ambientais que resultam na piora, né, na modificação do padrão de sono durante a adolescência. Então, o que acontece? Do ponto de vista biológico, ocorre só durante a adolescência, e ainda não se sabe exatamente por quê, um atraso do horário de liberação de melatonina, que é aquele hormônio que contribui para a regulação do ritmo circadiano, né? Então, durante a adolescência existe um atraso. Então, naturalmente, eles vão sentir sono mais tarde. Não é porque eles querem, é biológico, associado a um atraso, né? Uma lentidão no acúmulo da pressão do sono, falando em linhas gerais, né? Que é no acúmulo de adenosina e tudo mais, enfim. Então, esse processo de pressão de sono, de ficar cansado, demora mais para acontecer durante a adolescência. Então, eu somo isso a uma variável ambiental, de exposição a eletrônicos, né, de ser uma fase que os pais estão menos em cima ali para a criaturinha dormir, né, com muito mais cobranças escolares, né, com demandas, com provas, com vestibular e daí por diante, né. E, por último, o horário de início escolar, porque geralmente ensino médio, pelo menos, é na parte da manhã. Então, eles sentem sono mais tarde, eles dormem mais tarde, mas por conta da escola eles acordam mais cedo. E eles ficam numa constante privação de sono, né? E muitas vezes vai resultar num rebote, ou no final de semana, que eles passam um tempão dormindo, ou às vezes eles dormem à tarde, quando podem, né? Quando não tem 1.800 atividades, como geralmente acontece. Então, eles ficam com o sono todo completamente desregulado, né? E se os pais não entendem a complexidade, né, dessa alteração do padrão de sono durante a adolescência, eles só vão, na verdade, se comportar de uma maneira extremamente aversiva, coercitiva, que é justamente como você estava dizendo, Pedro, só trazer regras, né? Ó, Fila, trouxe aqui para ver se você conserta o sono, eu já falei para ele que tem que dormir cedo, né? Eu falo, puxa, mas se não está funcionando, a gente tem que pensar em outra forma de entender o que está se passando. E a primeira grande questão é os pais entenderem o que está se passando com esse adolescente. É o próprio adolescente entender e se apropriar do processo dele. Não só sobre o sono, sobre a alimentação, sobre o corpo, sobre o estudo, sobre tudo. Né? É partir dele a demanda. Né? Ele se apropriar do que é importante para ele. Não eu inserir, né? Como se a gente pudesse inserir demanda, né? Motivação, coisas assim. Enfim, olha que termos mais mentalistas, mas né, como se eu pudesse fazer o adolescente seguir uma regra minha só porque eu estou contando, só porque eu sou uma figura de autoridade. Imagina! Então, quando eu explico sobre essa tempestade perfeita para o adolescente, muitas vezes eles falam, caraca, meu, então eles mudam da água para o vinho? Não, né, não tem milagre. Mas eles estão mais sob controle de outras variáveis, e não só da regra pela regra. E sabe que muitos terapeutas preferem não atender adolescentes. Porque é muito difícil, cara, é muito difícil atender adolescente. Primeiro que você tem que ser um terapeuta camaleão. Você tem que conseguir entrar na vida do adolescente, falar com ele de igual para igual, mas meio que no lugar de irmão mais velho, assim, uma pessoa um Sem ser pouco artificial, né, que cabe, que sabe um pouco mais de algumas coisas, que vai ajudar ele de alguma forma, mas sem ser artificial, sem ficar caricato, e você tem que conseguir dialogar com os pais com muita qualidade, com embasamento teórico, com firmeza, para não cair na armadilha de virar um porta-voz dos pais para esse adolescente. A relação comercial é com os pais, o pai contrata o serviço. E alguns pais, em especial quando a gente começa a atender pessoas com um poder aquisitivo maior, olham para isso como um serviço e eventualmente começam a cobrar a gente. E começam, olha, você precisa fazer isso, olha, isso você está deixando de lado. Você não falou daquele assunto que eu pedi para você falar. Eu perguntei para ele falou que você nem tocou no assunto, então começam a vir essas cobranças, e aí o terapeuta tem que ser esse camaleão, né?
ir para o jeito de falar do adolescente e conseguir se posicionar teoricamente diante dos pais. Essa é uma dificuldade que eu vejo que os terapeutas têm, às vezes eles desistem um pouco de trabalhar com isso. E aí cabe um pouco também a formação do terapeuta, né, Isa? A formação do terapeuta para trabalhar com adolescentes. Você está coordenando um curso sobre esse tema e Pedro, eu queria que você... Pedro, antes da gente entrar nessa parte, eu queria, nós temos alguns comentários aqui em relação a isso. Vamos. Eles são mal educados, eles interrompem a gente mesmo assim, viu, Ila? Tadinho. Assim mesmo, viu? Não tem Ele problema. tava com o dedinho levantado. Mas a gente se tadinho. ama. Você viu ele? Se a gente deixar, ele expulsa a gente daqui e não deixa a gente falar. Lucas, seu microfone tá fechado. Eu fui falar com o Pedro, é meio Faustão de vez em quando, mas tem problema não. Eu juro que eu vou ficar 30 segundos calado. 30 segundos, peraí. 30 segundos. A gente tem como. Ele que tá controlando, não dá para mutar o microfone dele, né? Ele só que pode mutar a gente. Eu sou o host aqui. Viu, Ila? Eu acho, e o Pedro, até, de certa forma, até uma complementação da fala do Pedro. Uma das coisas que eu percebo sempre, atendendo a adolescência, eventualmente, quando a gente precisa lidar com os pais, é que, na maioria das vezes, os pais esquecem como é ser adolescente, né? Acho que, de uma certa forma, nós adultos, às vezes a gente esquece isso, esquece o turbilhão de emoções que é a cabeça de um adolescente, a ideia de que, ora ele é criança, ora ele é adulto. E aí, quando ele quer ser adulto, ele não pode. Quando ele quer ser criança, ele não pode. E aí, ele nunca sabe qual é a figura que ele está representando ali dentro daquele contexto social. Lucas, você queria fazer um comentário também? Eu queria fazer um comentário, e é um comentário que é no seguinte sentido, né? Como o Pedro já falou nessa questão da cultura do adolescente se enxergar, né? E a Ila também no começo. E como é difícil essa sensação de perdido que os adolescentes têm, né? Mas eu sou criança, eu sou adulto, eu sou adolescente, o que eu sou? O que eu devo ser? E como os grupos são muito variados, então, assim, o adolescente, ora ele faz parte de um grupo, sei lá, de emo, hardcore, outra ele faz parte de um grupo que é de outro tipo de adolescente, então, assim, eles são muito grupais, né? E como isso influencia na forma como o adolescente vai se enxergar e como o pai também tem que ter todo um cuidado, porque às vezes o pai quer que o adolescente seja um mini adulto, mas assim, não que ele não seja, assim, não esteja no processo de amadurecimento, mas tem que ter todo um cuidado para ele experimentar, para saber o que ele é também, né? O que ele gosta de fato, e não apenas o que os outros querem que ele faça. Então, assim, isso é complicado de ser trabalhado também, não tem um manual de como fazer isso, tem? Adoraria que tivesse, né, Lucas, mas não tem. E é um processo realmente de identificação, de formação dessa noção de eu. E para isso eles vão experimentando, vão tentando se encaixar em tribos, às vezes se colocam em furadas mesmo, né, em risco. E aí entra aquela história que eu falei no início, né, de nós como adultos de referência, né, não controlando, cerceando, né, mas tentando conduzir, direcionar, dialogar, acolher, né, e ensinando um pouco isso para os pais também, que é uma tarefa difícil no papel de pai e mãe, né. A gente muitas vezes critica os pais o tempo todo, porque tem uns que, pelo amor de Deus, né? Mas eu entendo que deve ser muito difícil, porque o repertório que eu preciso ter para ser pai de um pré-escolar é diferente de uma mãe de um pré-adolescente, que é diferente de um adolescente, um jovem adulto, né? São mundos diferentes. E isso também requer da nossa parte muita empatia, firmeza, né? E um cuidado muito grande com a ética, porque o vínculo com o adolescente é algo muito precioso, mas muito delicado, né? E que esses pais, como o Pedro colocou, que são meio over, né, na demanda, eles requerem um pouco também de limites, não só os filhos deles, né? Oi, Ila, você vai falar? Lucas, se você quiser fazer o comentário, Pedro, antes de você... Não, mas eu vou fazer o meu antes. Tá? Bom, agora é o momento zoar o Pedro, tá? Então, primeiro o Lucas vai fazer o comentário dele. Tô aqui para isso. Depois o Pedro vai seguir o roteiro dele, tá? Porque todo podcast ele fala isso, que nós temos o roteiro, que nós somos seguidores de regras e que a gente tem que seguir o roteiro. E a gente como todo bom analista do comportamento, somos seguidores de regras, hein? É isso aí. Aí vale lembrar que daqui a pouco o Pedro vai dar continuidade no nosso roteiro, né? Nós estamos atrapalhando o roteiro do Pedro, mas não vamos fazer mais isso, tá bom? Última vez, Pedro. Eu ia fazer um comentário e trazer um relato pessoal agora, na verdade, porque, que nem o Pedro comentou no começo e estava em off, nós falamos para a Ila que eu sou um pai aí de primeira viagem, então eu sou pai do Telzinho, completou 6 meses recentemente,
e agora eu enxergo por outra perspectiva algumas questões, alguns comportamentos que meus pais tiveram em relação a mim, e como não tem um manual de como ser um bom pai e uma boa mãe, né? Principalmente se não é da área da análise de comportamentos, não faz psicologia, não entende desenvolvimento do ser humano como um todo, porque nem todo pai é dessa área, né? Tem pai que, meu pai, por exemplo, era bancário, minha mãe era do lar, tudo mais. Então, assim, como que é difícil criar um filho, né? Então, assim, que nem você falou, não dá para desconsiderar também, não dá para falar assim, todos os pais são ruins, e às vezes eles pecam pelo excesso, mas pelo excesso de cuidado, às vezes, né? Então, assim, é bom também tomarmos esse cuidado. E o Pedro falou sobre a questão da formação para trabalhar com adolescentes, e você vai ministrar um curso sobre isso, né? Pedro, se você quiser também agora complementar, fala, você que é o cara que conhece o movimento aí. Não, eu prefiro, antes que a Ela fale sobre o curso, falar um pouquinho sobre a questão de ser psicólogo e ser pai de adolescente, né? Eu acho que posso é sair mais agora? Eu difícil. posso sair agora que eu Não, não você faço vai ser pai? pai ainda, Luciano. Fique aí ouvindo que você vai ser pai, você vai lembrar, porque assim, eu acho que é mais fácil ser pai quando você não é psicólogo. Ser contraintuitivo, né? Eu também acho. Mas é muito difícil ser pai quando você é psicólogo, porque você conhece um monte de ferramentas, conhece um monte, lê um monte sobre desenvolvimento e tal, e você vai lá na prática e boa parte daquilo que você conhece não está acontecendo, ou acontece, Se foge do teu cobra, né, controle. Pedro? Se culpa. Exatamente, você É se igual cobra. ser pedagogo também, né? É igual ser pedagogo e ser pai. Também sofre. Aí o filho não está indo bem na escola, a culpa é de quem? É do pai, né? Então, é desconfortável, é difícil, né? Não é fácil, não. E ver os filhos se tornando, minha filha de mais velha tem 9 anos, está começando a ficar pré-adolescentezinha, umas espinhazinhas na testa, né? Começou com um cheirinho embaixo do braço, fala, ai meu Deus do céu, tá chegando aquela fase que a gente tá, que ela não vai olhar para mim com desprezo em algum momento. Não sei como eu vou lidar com isso, depois vocês me Você ajudem, vai ter que tá? deixar ela a 3 quarteirões da Ai, que escola, delícia. Pedro. Vai Pois ser é, ótimo. no dia que eu Você chegar vai deixar perto de de ser o amor um. da vida dela, né? Eu Deixar de ser acho o que amor da sim. vida dela. Eu acho que tomara que não, mas eu acho que sim, né, assim, ela vai me olhar meio torto em algum momento, e tal. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E eu sinto que está bem próximo, sabe? Então é difícil. Então aí a gente estava falando um pouquinho a respeito da capacitação de psicólogos para trabalhar com essa demanda, porque o que a gente sabe aqui no Brasil, a formação em graduação em psicologia é fraca, né? Então, o que a gente fazia em 5 anos em período integral, hoje em dia, em algumas universidades, tem sido feito em 5 anos à noite, com 3 horas de aula por dia. Então, assim, você vai perceber que você não consegue formar um profissional apto a atender todas as demandas, né, com uma formação curta dessa. Então, o que acaba acontecendo é que você tem que continuar se formando, se capacitando, né, fazendo especialização, outras pós-graduações e outros cursos específicos. A ILA coordena um curso que trata especificamente da psicoterapia analítica comportamental de adolescentes. Você pode comentar um pouquinho com a gente, Ila? Com certeza, Pedro. A ideia, né, da estruturação desse curso foi justamente oferecer para o analista do comportamento, né, um conteúdo estritamente direcionado a essa faixa etária, né? Então não é um curso de criança que tem umas coisinhas de adolescente, não é um curso para adultos que tem umas coisinhas para adolescente, é um curso voltado para o atendimento, né, de adolescentes, tá? Então um curso da DIAD, né, que vai ocorrer a partir de julho desse ano. E a nossa ideia é, por meio dos encontros quinzenais, né, estruturarmos, então, alguns temas. Então, desde o que é ser adolescente, o repertório do analista do comportamento para atendimento do adolescente, aspectos biológicos na adolescência, a construção do self, né, da psicopatologia na adolescência, e aí destrinchar os temas mais recorrentes, específicos, e que a gente selecionou como sendo relevantes, né? Não que a gente esgote todos os temas necessários, né, para se falar, mas são alguns dos principais, então as relações familiares, a vida social, a sexualidade, o uso de tecnologias, a orientação profissional, né, aspectos escolares, uso de substâncias, comportamento alimentar e mesmo comportamentos agressivos, né, auto- e heteroagressivos. Então, foram alguns dos temas que nós selecionamos para aprofundar esse curso, né, com o objetivo, então, como eu disse para vocês, de
de dar mais alicerces, né? De buscar também dialogar sobre estratégias terapêuticas com analistas do comportamento que atendem, né, os adolescentes. Essa é a proposta um pouquinho do curso. Bacana. Esse eu com certeza não vou perder, porque ferramentas para lidar com adolescentes são sempre muito bem-vindas. Tá? E você que atua aí na clínica, você que trabalha com psicoterapia e quiser fazer o curso, é só entrar no site da DIED e se inscrever no curso lá, que vai estar fantástico, com certeza. Lucas, tem algum comentário? Eu vou fechar já, mas antes eu queria fazer um comentário. Ô, Ila, por que você não mora em Assis? Por que você não me atendeu quando eu era adolescente? Seria uma boa. Eu tenho feito uma diferença na minha vida, você não faz ideia. Lucas, mas eu não sou tão velha, não, Lucas. Não, eu sei. Não, mas você poderia ser recém-formado, não tem problema, não. É que geralmente essas coisas a gente já escolhe desde a graduação, né? Esse tipo de trabalho. Mas Ila, o Lucas é bem novinho também. O Lucas, ele tá saindo da adolescência agora. Depende só do critério ali de classificação, né? Essa da OMS. Isso, exatamente. Mas Ila, muito obrigado, tá, por ter vindo aqui hoje, por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento. A gente sabe que você tem muito mais para falar sobre esse assunto e você está convidada para vir outras vezes, tá? Só combinar certinho que vai ser um prazer ter você aqui de novo. E é isso, Pedro. Muito obrigado pelos comentários, diretamente da Dia de Live. Meu parceiro de canal, Luciano Berreca, muito obrigado também pelas colocações, show de bola. E eu também não perderei esse curso, pessoal. Façam como nós, Berrecas. Iremos estar lá, com certeza. Meninos, obrigada pelo convite, foi uma delícia estar aqui com vocês. Sei que passa muito rápido o tempo, né? Se deixar, ainda mais com o Pedro, a gente fala aqui até o fim do dia, não, Pedro? Ele quase não fala, ele. Eu gosto de conversar, eu gosto de conversar, eu sou um adolescente de 41 anos, se deixar... E o Pedro, por isso que ele está aqui no podcast, porque ele é o cara que gosta de falar, então ele tá no lugar. Fala bem. Fala bem. Muito obrigada, Pedro. Espero vocês no curso. Pode deixar, estaremos lá. Muito obrigado, fiquem agora com a nossa voz de veludo na nossa vinheta.